Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus, que a paz de Cristo venha estar sobre o teu coração nesse dia, amém? Quero aqui entregar para você nessa manhã uma palavra, uma oração para nós começar bem o nosso dia, para nós buscar algo na presença do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra breve, eu quero compartilhar algo que o Senhor ministrou no meu coração nessa manhã. Eu creio que vai falar com você, eu creio que Deus vai ministrar algo no teu coração nessa manhã. Então abra o teu coração, vamos compartilhar da palavra do Senhor, vamos compartilhar aquilo que o céu tem para nos oferecer, aquilo que o céu tem para mim e para você, amém? E eu creio que o céu tem muito mais para nós, o céu tem muito mais. Então eu quero nessa manhã, como eu já disse, trazer uma mensagem curta, mas uma mensagem que vai edificar a tua fé, uma mensagem que vai falar o teu coração nessa manhã, amém? Bom dia para quem está chegando aí junto comigo, Zuleika, Gislaine, que Deus abençoe, que vocês possam aí já compartilhar essa live com mais alguém, manda um aviãozinho, que tem aqui embaixo, né? Quando a gente entra na live tem um aviãozinho, começa a compartilhar esse aviãozinho para que mais pessoas venham estar junto com nós aqui. E eu creio que eu vou trazer uma palavra-chave aqui nessa manhã. Eu creio nisso, eu creio que vai falar contigo. Falou o meu coração, falou comigo nessa manhã e eu creio que vai falar contigo. Porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, a palavra do Senhor, ela transforma, ela cura, ela liberta. Eu não sei como é que tá o som aí para vocês. Aqui perto da minha casa tem uma obra, estão construindo e hoje é o dia que eles estão fazendo bastante barulho. Por isso que a nossa mensagem hoje vai ser uma mensagem curta, mas vai edificar a nossa fé, amém? Glória a Deus. Vamos compartilhar então? E a passagem que eu quero trazer nessa manhã para você, ao teu coração, se encontra no livro de Marcos 5:27, é uma passagem, obrigada Zuleika, é uma passagem muito conhecida, é uma passagem que todos conhecem essa passagem, só que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. A palavra do Senhor, ela fala com nós. Cada vez que nós vamos ler a palavra do Senhor, ela traz uma mensagem diferente, ela traz algo diferente. E essa passagem aqui, ela fala da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela, como todos nós conhecemos, ela sofria há 12 anos de uma hemorragia, né? Ela perdia sangue. E eu quero agora, de antemão aqui, eu quero trazer algumas curiosidades para você sobre essa mulher. Eu fui pesquisar sobre ela um tempo atrás e descobri algumas coisas que a Bíblia não fala, não traz esse relato. Mas os historiadores, eles trazem algumas mensagem, né? Porque eles estudaram para isso, eles se aprofundaram para isso. Então eles têm acesso às escrituras original. E primeiramente aqui a Bíblia que nós lemos, essa mulher, ela não tem nome. Bom dia, Dona Maria, que Deus abençoe. Essa mulher na nossa Bíblia, ela não tem nome, mas os historiadores acharam o nome dela. É o nome dela. Os historiadores, como é uma passagem onde fala dessa mulher e fala da filha de Jairo, e a filha de Jairo tinha 12 anos também, os historiadores, eles falaram que provavelmente essa mulher, ela era mãe da filha de Jairo, e tem indícios que pode ser verdade. Porque a Bíblia diz que essa mulher, ela gastou tudo que tinha, para receber a cura, para ter a cura, para alcançar a cura.
Então essa mulher, ela tinha um poder aquisitivo grande, era uma mulher que tinha um esposo que tinha um poder aquisitivo grande. Nós sabemos que Jairo, ele tinha esse poder aquisitivo. Nós sabemos que Jairo, ele era príncipe da sinagoga, ele era um conhecedor da lei, ele trabalhava para o Senhor, ele era remunerado pelo que ele fazia na obra do Senhor. Então os historiadores dizem que essa mulher, ela poderia ser a mãe da filha de Jairo. E como ela ganhou a menina e ela teve essa enfermidade, e quando tinha a mulher que tinha esse fluxo de sangue, naquele tempo, quando a mulher ficava menstruada, ela tinha que sair de dentro da sua casa, ela tinha que sair do meio da sua parentela, e ela tinha que ficar separada durante uns 3 dias, 4 dias, até o fluxo de sangue dela passar. E essa mulher, ela não trancou o sangue dela, não passou o sangue dela. E esse sofrimento durou por 12 anos. Então os historiadores dizem que esta mulher, o nome dela é Verônica, se eu não me engano. Pois eu vou pesquisar bem, mas é Verônica o nome dessa mulher do fluxo de sangue, que provavelmente é mãe da filha de Jairo. E quando ela encosta nas orlas de Jesus, ela é curada, e Jesus vai até a casa de Jairo, e a filha de Jairo, ela é curada também. E a palavra diz, né, que Jairo está lá com a sua esposa, sua mãe, mas nós sabemos também que naquele tempo o homem poderia ter 2 esposas. Poderia. Ele poderia ter casado para ter uma mulher para cuidar da menina, porque a sua mulher estava doente. Então aqui é uma curiosidade que eu estou trazendo, algo que eu estudei um tempo atrás, sobre essa mulher do fluxo de sangue. Aqui pode ter começado a ter gerado essa enfermidade dela, quando ela ganhou a menina, Então aqui, esses 2 cenários, essas 2 histórias, elas estão no livro de Marcos, e é muito ligada uma com a outra. Essa mulher, ela sai ao encontro de Jesus, Jairo sai ao encontro de Jesus, essa mulher que é uma cura, que ela está perdendo 12 anos de sangue, e a menina de Jairo lá também está à beira da morte. Então eu creio, né, que esses historiadores estão certos, que tem uma ligação, uma coisa com a outra. Então essa mulher que está escrito lá em Marcos 5, uma mulher que sofreu, uma mulher que ela foi abandonada devido à enfermidade dela, o sofrimento dela, devido à dor, devido à perca de sangue. Nós sabemos que sangue é vida. Pessoas que perdem sangue estão perdendo a vida. Essa mulher ficou 12 anos com esse fluxo de sangue. Ela gastou tudo que tinha, todos os recursos humanos que tinha. Mas um dia ela toma uma posição, um dia ela começa a trabalhar na mente dela, um dia, porque a palavra diz assim, que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E chegou por detrás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, e ela foi curada. Mas antes dela receber a cura, antes dela ir até Jesus, ela teve que tratar suas emoções, ela teve que tratar a sua mente, ela teve que tratar os seus pensamentos, porque ela dizia, se eu somente tocar nas vestes dele, na orla das vestes dele, então porque ela não estava falando com ninguém, porque ninguém chegava perto dela, porque ela é impura, ela era imunda para a sociedade, ninguém conversava com ela, ninguém falava com ela. E essa mulher, ela falava com ela mesma. Agora o Senhor me traz à memória quando Davi ele está falando com a sua alma, com os seus pensamentos. Nós sabemos que a nossa alma, que os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos desejos vêm da alma. E Davi, ele estava falando para a sua alma. Davi estava dizendo, aquieta-te minha alma, descansa no Senhor, porque eu ainda o louvarei.
Então essa mulher, quando ela começa a falar, se eu somente tocar nas orlas dele, se eu somente tocar nas vestes dele, essa mulher, ela estava regando um pensamento, ela estava regando esse pensamento, se eu somente tocar nas orlas, se eu somente tocar nas vestes dele. Então muitas vezes, né, a nossa mente não permite que nós alcançamos o milagre que o Senhor quer. E eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é os pensamentos que você tem nutrido? Quais são os pensamentos que você tem? Qual é os pensamentos que você tem regado na sua mente? Essa mulher, ela tinha um sofrimento muito grande. O sofrimento, ele abate, ele deixa nós com a aparência de triste, o nosso rosto fica abatido, as pessoas percebem. E o sofrimento, né, ele faz nós sair do meio das pessoas. O sofrimento, ele faz nós ficar isoladas. Muitas vezes, pessoas, mulheres, estão angustiadas, estão na solidão, estão sendo ignoradas, porque elas estão abatidas, elas estão tristes, porque elas têm nutrido um sentimento ruim na sua mente. Elas têm olhado para elas mesmo e se sentindo inútil, esquecidas. Elas sofrem caladas, angustiadas, muitas estão na solidão, muitas estão presas porque estão nutrindo pensamentos negativos, pensamentos que não condiz com a palavra do Senhor, pensamentos de derrotas, pensamento de tristeza, pensamentos que não vão conseguir, que não vão ser curadas, que não vão ser libertas. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós temos que levar os nossos pensamentos ao Senhor. Lá em 2 Coríntios 10:5 diz assim: destruímos, argumentamos e toda pretensão que se eleva contra o conhecimento de Deus, elevamos cativos nossos pensamentos para torná-los obedientes a Cristo. A nossa mente, nós precisamos tratar a nossa mente. Nós precisamos ter pensamentos de vida, pensamentos de fé. E a nossa mente é uma parte do nosso corpo. Se eu estou com dor de dente, eu vou no dentista. Se eu precisar de um óculos, eu vou no oftalmologista. Então a nossa mente, ela precisa ser tratada assim, ela precisa ser alimentada assim. E é através da palavra do Senhor que nós vamos crescendo, que nós vamos sendo obediente a Cristo, que nós vamos entender o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você. E se nós não conseguir sozinhas, se nós precisar ir num especialista, nós temos que ir no especialista. Porque o Senhor, Ele deixou a medicina, é Ele quem capacita os médicos, é Ele quem capacita os doutores. Porque quando nós nascemos, o Senhor já entregou um talento para nós. Quando eu e você nascemos, nós já temos esse talento. E esse talento, durante a nossa caminhada, ele só vai crescendo, vai se desenvolvendo. Nós vamos buscando, nós vamos estudando. Então, a medicina, os médicos, sim, são usados por Deus, sim, para nos ajudar. Então, muitas vezes, nós não conseguimos sair desse lugar, né, de dor, de sofrimento, porque tem muitas mulheres que são mães solteiras, foram abandonadas pelos seus esposos, muitas viúvas que ficaram com seus filhos pequenos, que tem que ser o pai e a mãe da casa, muitas mulheres que são donas de casa, que tem que tomar conta da casa dos filhos porque o seu esposo é ausente, outras mulheres se encontram enfermas, doentes, outras mulheres elas têm que trabalhar porque vem dela o sustento da casa e elas esquecem de si mesmo.
Elas se esquecem de buscar, de ter uma mente saudável, uma mente voltada a Deus, porque a responsabilidade está sobre ela. Porque tem algum trauma do passado, algum rótulo que colocaram nela, algo que feriu essa mulher. Então ela coloca uma maquiagem, ela coloca uma roupa bonita e ela sai para o seu dia a dia. Mas Deus conhece o coração dela. Muitas mulheres estão como essa mulher do fluxo de sangue, sim. Talvez para a sociedade, para quem está na volta dela, ela consegue disfarçar. Ela consegue colocar a maquiagem, um sorriso no rosto. Mas só Deus sabe como essa mulher está por dentro, como está o seu coração. Talvez sangrando, talvez sofrendo, talvez se sentindo rejeitada, se sentindo abandonada, se sentindo triste. Mas porque a sociedade cobra dela de ser uma mulher forte, ela prefere obedecer o que a sociedade diz. Tá? Entrar nos padrões da sociedade. Agora, porque eu sou mulher cristã, eu tenho que aguentar tudo. E se eu dizer que eu não estou aguentando, os religiosos vão dizer tem que orar mais, tem que jejuar mais. Ou, muitas vezes, a gente tem escutado falar, para de estar, como é que fala? Para de mimimi, para de olhar para essa ferida, para de estar alimentando essa ferida. Essa mulher, ela está pedindo um socorro, ela está pedindo uma ajuda, me ajuda. Me ajuda a me livrar dessa dor do passado, desse sofrimento, desse rótulo que me colocaram, desse sofrimento que está me abatendo. A maioria das vezes começa pela nossa mente, os pensamentos. E essa mulher que nós falamos que está lá em Marcos 5, essa mulher do fluxo de sangue, ela tentou todos os recursos. Ela gastou todos os seus bens e ninguém conseguiu trazer a cura para ela. Muitas pessoas, garanto, que se aproveitaram da situação para arrancar os bens que ela tinha. Ah, se você fizer esse remédio, se você ir lá no curandor, se você ir lá no tomar esse remédio, eu vou fazer um remédio. Se você me pagar tanto, você vai receber a cura. Mas aqui ela começa a mudar os pensamentos dela. Aqui ela começa a trabalhar a mente dela. Porque tudo que ela ouviu, tudo que ela tomou, tudo que ela fez, não adiantou. Não resolveu a situação dela. E dia após dia ela estava morrendo. Dia após dia ela estava perdendo vida. Mas quando ela começou a mudar a mente, mas se eu somente tocar nas orlas dele, eu serei curada. Se eu somente tocar nas orlas dele, eu serei curada. Ninguém disse para ela, ninguém aconselhou ela, ninguém deu essa estratégia para ela. Ela e os seus pensamentos, começou a alinhar os seus pensamentos. Ela fez como o Davi, começou a dizer para a alma dela, se eu somente tocar nele, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Então, muitas vezes, tudo começa pelo um pensamento. Começa pelo um pensamento. Se eu nutrir um pensamento bom, porque ela começou a falar para ela mesma. Ela começou a falar. E aquilo ali foi gerando força nela. Aquilo foi gerando fé nela. Aquilo fez ela enxergar o milagre. Aquilo fez ela perder o medo, porque ela tinha que enfrentar a multidão. E se a multidão pegasse ela ali, ela era morta. Se a multidão chegasse e pegar ela ali, ela poderia ser morta. Porque ela era imunda. Porque ela era condenada pelo povo. Porque ela estava com uma enfermidade. Ela era doente. Eles poderiam ter apedrejado ela. Mas ela começou a alimentar aquele pensamento. Ela começou a perder o medo. Ela foi ousada. E como está a tua mente hoje? Como estão os teus pensamentos hoje? O que você está nutrindo? Ah, pastora, tu não sabe o que eu estou passando. Você não pode se entregar para essa dor. Você não pode se entregar para o cenário que você está vivendo. Eu escutei uma frase um tempo atrás, que remédio na mão não cura.
Se eu colocar um remédio na mão, ele não vai curar. Eu preciso tomar o remédio. O que essa mulher fez? Essa mulher, ela precisou encostar em Jesus. Ela precisou sentir Jesus. Ela precisou encostar na presença, na roupa, na orla do Senhor para ela ser curada. Jesus, ele está disposto a nos trazer essa cura diariamente. Jesus, ele está disposto a curar nossa alma, alinhar nossa mente. Mas nós precisamos permitir que o Senhor venha trabalhar na nossa vida. Nós precisamos que o Senhor venha encostar em nós, porque Ele é a fonte de vida. E Ele diz para nós nessa manhã: leva os teus pensamentos cativa ao meu senhorio. Leva os teus pensamentos a mim. O que você está pensando? Talvez você se encontre numa situação que aos olhos humanos não tem jeito, não tem cura, não tem provisão, não tem uma maneira para solucionar. Mas eu te digo nessa manhã, se você encostar em Jesus, você vai ser curada. Se você levar a tua mente à obediência do Senhor, você vai ser curada. E o Senhor está falando com alguém aqui nessa manhã. Talvez você se encontre num ambiente de sofrimento. Talvez essa dor é desde a infância. E você, para estar de acordo aos padrões da sociedade, você está só maquiando. Você está só maquiando essa tua dor. Mas se você encostar nas orlas de Jesus nessa manhã, você vai receber a cura. Se você levar os teus pensamentos ao céu, você vai receber a cura. Se você ligar os teus pensamentos com os pensamentos de Deus, que Ele diz que os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito é pensamentos de paz, é pensamento de prosperidade, o cenário onde você está vai mudar. A circunstância vai mudar. Porque essa mulher, ela saiu somente com um pensamento. Se eu somente tocar. E eu consigo, a minha mente fértil aqui, eu consigo ver essa cena dessa mulher. Onde ela tentou tudo. Onde ela gastou tudo que tinha. Aonde ela depositou sua fé, suas esperanças em pessoas, em coisas, em remédio. E agora o remédio dela estava na mente dela, alinhando as emoções dela. Imagina 12 anos, perdendo vida diariamente. Por si só essa mulher já é um milagre. Por si só essa mulher, ela já é uma guerreira. Porque ela 12 anos perdendo vida. Mas quando ela toma a posição e quando ela diz para ela mesma: se eu somente tocar nas orlas dele, eu preciso tocar nele. Eu preciso tocar nele. Ela não precisava ser vista. Ela não precisava que Jesus colocasse as mãos nela. Ela não precisava tomar um copo d'água ungido. Ela não precisava colocar um óleo ungido. Não que isso aí não é errado. Não, cada um exerce a sua fé da sua maneira. Jesus curou com lama. Outros, Jesus, Pedro, né? A gente vê a passagem na Bíblia que com a sua sombra curava. Então cada um usa a sua fé conforme aquilo que está no seu coração. E essa mulher é um pensamento. Um pensamento. Como está o teu pensamento hoje? Como estão os teus pensamentos hoje? Como estão as tuas emoções hoje? Estão ligadas ao céu? Ou você está olhando e dizendo: Deus, não consigo. Deus, não posso. Deus, não tenho força. Deus, está difícil. Até quando essa luta, Pai? Até quando esse ciclo repetitivo na minha vida? Até quando que as pessoas vão me rotular? Até quando que eu vou aguentar esses apelidos? Até quando, Deus, que eu vou viver nessa vida? A tua palavra diz que o Senhor tem vida e vida em abundância. Quando que eu vou viver isso? Esse não é os pensamentos.
Comece a agradecer ao Senhor. Senhor, se eu somente tocar nas tuas orlas, se eu somente te sentir nessa manhã, Senhor, eu vou saber o que o Senhor tem para mim. Eu vou saber o que tu tens para mim, Deus. Se eu somente tocar, Senhor, na tua presença, Pai, eu serei curada. Ei, amado doce Espírito Santo. Se eu somente tocar em ti, Pai, eu serei curada. É 12 anos de sofrimento. É 12 anos de rejeição, é 12 anos de apontamento, é 12 anos de solidão, é 12 anos guardando algo no seu coração e tá ali escondidinho porque não quer que ninguém mexa, não quer que ninguém fale, não quer que ninguém toque, tem vergonha de falar, tem vergonha de colocar essa dor para fora. Tem vergonha de se expressar e procura sofrer sozinha, mas eu te digo nessa manhã que Jesus está passando. Eu te digo nessa manhã que Jesus está passando, sim. E se você colocar tua mente cativa ao senhorio de Deus, você vai ser curada. Vai ser curada, vai ser transformada. E eu sei que Jesus tem isso para nos dar nessa manhã. Eu sei que o Senhor tem essa cura, porque o Senhor, Ele quer nos curar, Ele quer sim transformar a nossa vida, Ele quer que nós venha ser instrumento de cura para outras pessoas, porque o nosso testemunho vai alcançar outras vidas, o nosso testemunho vai alcançar outras pessoas. Permita ser curada, abra o teu coração. Abra o teu coração, como eu já disse, remédio na mão não cura. Se você ficar com o teu remédio na mão e não tomar, ele não cura. Se você não encostar em Jesus, se você não se aproximar da presença do Senhor, você não vai ter a cura que você precisa. Porque é Ele quem te mostra onde está a cura. É Ele quem te mostra o caminho. É Ele quem vai te dar o remédio certo. É Ele quem vai te dar o propósito, a oração, o jejum certo. Você sabe que as minhas maiores experiências com o Senhor de cura foi aqui onde eu estou, aonde eu orava e dizia: Deus, por que isso? Por que esse ciclo repetitivo na minha vida, Deus? Por que está acontecendo isso? E aonde o Espírito Santo me mostrava aonde estavam as minhas dores, aonde estavam as minhas feridas, aonde eu estava perdendo vida diariamente. Porque pessoas feridas, elas não conseguem romper, elas não conseguem caminhar. Porque a ferida paralisa, a ferida amarra, a ferida prende, o sofrimento nos prende, não deixa nós a romper. Mas o Senhor, Ele é a fonte. O Senhor é a vida, o Senhor é a água, o Senhor nos nutre. E Ele está derramando aqui nessa manhã uma cura no teu coração. Essa mulher era uma mulher sofrida. A aparência dela, você consegue imaginar a aparência dela? 12 anos perdendo vida. 12 anos perdendo sangue. Mas ela disse: se eu somente tocar. Ai, meu Deus, que lindo isso. Que lindo. Não tinha ninguém no lado dela. Ela estava falando com ela mesma. Você consegue dizer nessa manhã: se eu somente tocar nas orlas dele? Se eu somente chegar na presença dele, se eu somente encostar nele, nessa manhã eu serei curada. E ela encosta nas orlas e ali ela foi curada, o sangue estancou na hora, aquilo que era morte para ela virou vida, foi na hora, não foi 10 minutos depois, 1 hora depois, foi na hora. E a fé dela foi tão grande, que parou a multidão. Jesus disse: quem me tocou? Meu Deus, olha que coisa linda, quem me tocou? E os discípulos disseram: Jesus, olha a multidão aqui que está aqui, te empurrando para lá e para cá. E o Senhor diz: quem me tocou? Ela tocou diferente, ela foi com ousadia, porque ela tratou a mente dela e ela chegou e ela tocou e saiu virtude do Senhor. Ela foi certa do que ela queria. Ela foi buscar o milagre dela. E ali ela recebeu. Então que nessa manhã você venha enfrentar os teus medos.
as tuas angústias, as tuas tristezas, teus traumas do passado, as tuas feridas, o teu sofrimento. Venha romper nessa manhã. Se há multidão que está te impedindo, não tenha medo. Siga em frente. Diga para o Senhor: Senhor, se eu somente tocar em Ti, a minha vida vai ser mudada. Senhor, se eu somente tocar nas Tuas orlas. E ali sai virtude de Jesus, e Jesus diz: quem me tocou? E ela, com medo, né, talvez, ela disse: fui eu te toquei. E ele diz: vai em paz, a tua fé te curou. E aonde começou a fé dela? Num pensamento. Se eu somente tocar. Ela nutriu um pensamento, ela alimentou um pensamento, e ela foi lá e ela recebeu a cura dela. Que nessa manhã a nossa mente venha estar ligada às coisas do alto, que a nossa mente venha estar ligada em Cristo Jesus. Não alimente pensamentos ruins, não alimente pensamentos que vão te paralisar. Você é filha, você é filho amado do Senhor. Você é a princesa do Senhor. Você foi escolhida no ventre da mãe para um propósito. Como eu já falei no começo da live, cada um de nós, Deus, Ele coloca um talento. Esse talento está sobre você. Mas talvez os teus pensamentos, a tua dor, o teu sofrimento não está deixando você romper e alcançar aquilo que Deus tem para você. Mas nessa manhã, fala com o teu amado doce Espírito Santo, que Ele te traz para a luz. Precisa de ajuda? Precisa conversar? Precisa orar? Me chama aqui no direct. Vamos conversar, vamos orar, vamos buscar junto. Ele tem essa cura. Ele tem essa cura que você precisa. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra, essa direção que o Senhor tocou no meu coração nessa manhã. Vamos mudar o nosso pensamento, vamos mudar a nossa mente. Se eu somente tocar nas orlas do Senhor, se eu somente tocar nas orlas do Senhor, eu serei curado. E eu anotei aqui uma frase que eu achei muito linda. Cuide do jardim da sua mente. Olha só, nossa mente é um jardim, eu creio nisso. Cuide do jardim da nossa mente. O pensamento que você regar, esse cresce. Então, nossa mente é um jardim. Como está o teu jardim? Uma terra seca, que não é molhada. As flores estão murchas. As flores estão mortas. Ou esse jardim da tua mente aí, as flores estão lindas, bem regadas, molhadas, saindo sementes, saindo brotinhos, mudas. Como está o jardim da tua mente? Que você venha refletir sobre essa palavra nessa manhã, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos entregar esse dia na presença do Senhor? Deus é lindo, né? E como Ele se revela através da palavra dEle. Eu amo a palavra do Senhor e a minha mente tem sido mudada através da palavra do Senhor. Porque se eu conheço as Escrituras, se eu conheço a palavra, eu vou viver de acordo com a palavra. E eu vou tomar posse daquilo que a palavra tem para mim. Então a palavra hoje nos instruiu hoje. Mudar os nossos pensamentos. Você não vive por vista, você vive por fé. Você não se define no que você está vivendo hoje. Ele conhece o teu futuro. Ele conhece. Hoje você está sendo provada, talvez, para crescer num novo nível na presença de Deus. Porque nós somos filhos e Ele quer que nós cresçamos, Ele quer que nós rompemos. A palavra do Senhor diz que o céu almeja, né, a manifestação dos filhos de Deus. Nós temos que ganhar, sim, nós temos que romper, nós temos que crescer. Então, muitas vezes, depende da nossa mente, a nossa mente. Como está a tua mente hoje? Conversa com o Senhor, fala para o Senhor. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esse dia, por essa palavra, por essa presença, sentir uma graça do Senhor aqui e que você seja tocada. Que você seja tocada por essa cura que o Senhor derramou na nossa vida nessa manhã, começando por mim. Essa cura que veio através da palavra dele. Através da palavra, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, e aquele que está com o coração aberto, esse recebe a palavra, esse recebe a cura. Pai, em nome de Jesus, Senhor, se colocamos diante de Ti, da Tua presença, meu amado doce Espírito Santo.
Senhor, comece a levar a nossa mente cativa ao teu senhorio. Que todo pensamento que não provê de ti, que não vem de ti, Pai, comece a tirar, comece a arrancar, Pai. Senhor, traz pensamentos de paz, pensamentos de bênção, pensamentos de fé, de esperança, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço nessa manhã, Senhor, muda o ambiente, Pai, muda, Senhor amado, o cenário, a circunstância, Pai, muda, Senhor, a atmosfera, Pai, que o Senhor venha se conectar com nós agora, Pai, que nós venha se conectar contigo, Senhor, aí no reino, Pai, que nós possamos, Senhor amado, ser íntimas tua, que nós possamos encostar nas tuas orlas nessa manhã, que nós possamos encostar nas tuas vestes, Pai. E trazer, Senhor, aquela cura que nós precisamos no nosso coração. Talvez até aqui essa mulher tenha sofrido, Pai. Talvez até aqui, Senhor, pelo um trauma, pelo um abuso, pela uma decepção, pela uma palavra, ou porque ela recebeu um rótulo, um apelido, Pai. E isso machuca o coração dela. Mas que nessa manhã tu venha tratar, o Senhor venha ser o remédio que ela precisa. Que nessa manhã ela venha receber a cura que está nas tuas mãos, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, derrama da tua graça, da tua unção, do teu poder, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado pela tua presença, pela tua misericórdia que nos fez levantar da nossa cama. Não sabemos viver mais sem a tua presença, Pai. Nós vamos romper a multidão, sim, Pai, porque nós queremos encostar em ti, nós queremos sentir, Pai, nós queremos ser tocadas, queremos ser transformadas, limpas e remidas na tua presença, Deus. Nos dá um dia abençoado, Pai, que nós possamos discernir os teus anjos nos servindo, porque a tua palavra nos diz, Pai, que o Senhor dá ordem aos teus anjos ao nosso favor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, obrigado, Deus, por eu poder estar aqui compartilhando da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que tu possa levantar essa mulher, que tu possa tocar nessa mulher e que ela possa ser instrumento de cura para outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que o Senhor abençoe tudo aquilo que você colocar as tuas mãos, onde você colocar a planta dos teus pés, que a presença do Senhor venha chegar primeiro. E que a presença de Deus venha invadir o teu coração, porque Ele só quer o teu coração. E Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Ele não rejeita. E eu agradeço cada um de vocês que passaram por aqui, vocês que estão aqui junto comigo, a Karina, a Paola, a Cíntia. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa ter falado com vocês através dessa palavra. E até amanhã, se Deus quiser, se Deus permitir, vamos estar aqui, trazendo uma palavra e uma oração para nós começar bem o nosso dia. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.